Por que a China é a grande potência mundial? Basicamente, crescimento econômico, ele se deve a 3 fatores: capital humano, produtividade e taxa de investimento. Capital humano significa educação, né? Então aí nós temos que ver qual o país que leva a educação a sério e que investe efetivamente em educação. Produtividade significa, com o mesmo estoque de capital e a mesma quantidade de mão de obra, ser mais eficiente no uso dos recursos. E a taxa de investimento depende fundamentalmente do quê? De taxa de poupança interna. A poupança interna de um país, ela é formada pela poupança das pessoas, pela poupança dos bancos, pela poupança das empresas e pela poupança do governo. O governo brasileiro está quebrado. De todo o orçamento, de todos os impostos arrecadados, sobra menos de 10% para investir. E por isso que a gente só ouve falar de PAC, de PPPs, parcerias público-privadas, onde o governo entra como indutor, como regulador, como um concessionário, mas jamais como o único empreendedor, o único investidor. Porque ele não é, ele depende de dinheiro da iniciativa privada. E os bancos são grandes poupadores? São, mas não emprestam dinheiro para nós. Sabe por quê? Porque eles ganham muito mais emprestando no curto prazo e no varejo. Por isso que a gente vê empréstimo consignado a rodo aí, eles não têm interesse em correr riscos de empreendimentos de longo prazo. Então só sobra o dinheiro de quem para o país crescer? Dos fundos de pensão. E é por isso que vocês viram que todas aquelas empresas são de fundos de pensão. Por enquanto privados, mas um dia também serão de fundos públicos. E a capacidade de acumulação de recursos dos fundos públicos é muito maior do que a dos fundos privados. Mas aqui é uma coisa muito interessante. Vejam a relação direta que existe entre a poupança interna da China e o crescimento econômico da China. A poupança interna da Índia e o crescimento econômico da Índia. E aqui eu fui generoso, ainda usei o ano de 2007, porque a nossa taxa média de crescimento é 3,5%. Por quê? Porque a nossa taxa de poupança não passa dos 17%. Então percebam o setor estratégico em que os senhores estão inseridos, administrando os recursos que um dia poderão vir aumentar este percentual aqui em relação ao PIB e propiciar ao Brasil crescer de forma sustentada. Porque não há crescimento de forma sustentada sem poupança interna.